Amigos, bom dia. Não gosto muito de estar respondendo em grupos, mas decidi fazê-lo desta forma. Veja só, o incidente de ontem foi em decorrência de uma incompreensão do vereador, porque o vereador ele poderá solicitar a qualquer momento da sessão que ele julgar que, que precisa dar uma informação importante ao andamento da sessão, mesmo que não seja para contestar a aplicação do regimento que deve ser pedido. Questão de ordem. O regimento, no artigo 94, 95, ele faz uma confusão. A redação dele foi mal feita. O legislador original fez uma confusão nas duas expressões, pela ordem e questão de ordem. A questão de ordem, ela precisa, sim, o parlamentar solicita ao presidente que resolva uma questão de ordem na aplicação do regimento. Por exemplo, o que é uma questão de ordem? Quando o vereador, o parlamentar, que pode ser deputado, senador, ele requer uma explicação sobre o andamento da sessão. Ele requer do presidente uma explicação sobre o andamento. Por exemplo, se uma votação vai ser nominal, se vai ser secreta, como vai ser a votação. Se um convidado vai falar primeiro do que o vereador, e assim por diante. Uma explicação sobre o andamento, é uma explicação. Até porque o regimento, ele não é lei, ele é uma resolução. Então, ele é um orientador, ele é um condutor. O presidente conduz a sessão orientado pelo regimento, mas ele pode mudar, ferir o regimento, como se diz, ferir o regimento, ele pode divergir do regimento de acordo com o entendimento dele. O regimento vive sendo quebrado toda hora, todo minuto. Então, quando se faz uma questão de ordem, solicita uma questão de ordem, outra questão de ordem não pode ser suscitada antes que o presidente resolva. Inclusive, o presidente tem 48 horas, até 48 horas para resolver. Ou pode resolver imediato a questão de ordem, ou até em 48 horas. Tá certo? Não estou falando de pela ordem, é diferente de pela ordem e uma questão de ordem. Onde o regimento interno ele fez uma confusão. Na hora de redigir, de datilografar, que na época era datilografado, ele fez essa confusão. Agora, o parlamentar ele pode solicitar a qualquer momento da sessão a palavra pela ordem para dar rápidas informações que o parlamentar julgar necessário. E o regimento diz que o presidente poderá, não diz deverá. Então, quando eu pedi a palavra pela ordem, cabia ao presidente, somente ao presidente, se julgar que concedia a palavra a mim ou não. É uma decisão do presidente, não é uma decisão do vereador. Se algum vereador pedir a palavra pela ordem, não estou falando de questão de ordem, se pedir a palavra pela ordem, senhor presidente, pela ordem, eu não tenho nada a ver com a posição dele, eu deixo que o presidente decida. Agora, o vereador, ultimamente, ele está extrapolando na relação com os vereadores, ele chama a vereadora de rapariga, de puta velha, entendeu? Já partiu para agredir o vereador Goya, em alguma reunião, já tentou me agredir, só que ele não consegue, ele sabe que não vai me agredir, porque ele não é homem para isso. Ele não é homem para isso. Eu não quero agredir ninguém, mas eu não sofro agressão de ninguém. Não aceito agressão de ninguém. Eu pedi a palavra pela ordem para dizer ao presidente uma breve informação. E o presidente não me negou a palavra. Então, cabe ao presidente negar ou não, porque eu não peguei o microfone e saí dando a informação de imediato, sem pedir licença ao presidente. Eu pedi licença ao presidente, eu me dirigi ao presidente e pedi, presidente, pela ordem. Então, cabia ao presidente me conceder a palavra ou não, porque no regimento diz o presidente poderá cassar a palavra do vereador. Mas ele poderá, não é que ele deverá, não. Então, o presidente fará um julgamento. Ele poderá
ou não conceder a palavra ao vereador que solicita a palavra pela ordem. Então eu posso solicitar a palavra pela ordem e 10 vereadores em sequência podem pedir a palavra pela ordem para apresentar um esclarecimento. Eu estou falando pela ordem, não questão de ordem. Questão de ordem só pode uma. Depois que estiver sobre a mesa do presidente, uma questão de ordem, não poderá ser suscitada outra questão de ordem. Quem tiver alguma dúvida, assista, por exemplo, a TV Senado, pela TV Senado ou pela TV Câmara, as cortes maiores do Legislativo brasileiro, que são o Senado e a Câmara dos Deputados, para ver que 10, 20 senadores pedem a palavra pela ordem em sequência. Agora, questão de ordem é que só pode uma em qualquer casa legislativa, porque todos os regimentos eles são quase iguais. São quase iguais, com pequenas diferenças. O nosso, na hora de redigir, ficou um equívoco, que o presidente poderá caçar a palavra do vereador quando pedir a palavra pela ordem. Não é pela ordem, é quando ele pedir questão de ordem. Aí ele precisa explicar qual é a questão de ordem que ele solicita que o presidente esclareça. O pedido de questão de ordem é um esclarecimento que o vereador pede ao presidente sobre a sessão. Repetindo, é uma explicação. Ele quer que o presidente explique como será determinado procedimento da mesa diretora. Mas pela ordem, não. A qualquer momento, o presidente pode ser suscitado pela ordem, que o parlamentar quer dar uma informação. O problema é que o vereador, ultimamente, ele está desequilibrado, ele faz uma confusão do tamanho do mundo. Ele não aceitou que o presidente decidisse o que eu pedi. Vocês podem observar pelo vídeo que eu pedi pela ordem, fiquei calado esperando que o presidente concedesse. E ele não. Ele ficou querendo impedir o presidente. O presidente é quem que decide, é a faculdade do presidente. É uma, é, é, é uma, é uma liberalidade do presidente, tá certo? Então, eu aguardei que o presidente concedesse. Como o presidente não concedeu, eu fiquei calado. Depois, quando reiniciou a sessão, quem estava presente assistiu. Quando a sessão foi reiniciada, o presidente me concedeu a palavra, pela ordem. Ok? Peço desculpas por ter trazido esse assunto tão pequeno ao grupo. Obrigado.